No último vídeo, falamos sobre a importância de reconhecer as feridas da infância e como elas afetam a nossa vida atual. Hoje, vamos nos aprofundar em como podemos resgatar essa criança, oferecer a ela o amor e a segurança que sempre precisou e permitir que a sua energia feminina volte a fluir. Meu nome é Ana Paula Bandeira, sou terapeuta, mentora e hoje eu atuo numa comunidade de mulheres trazendo consciência de cura emocional e espiritual para essas mulheres, para que elas próprias possam trazer liberdade para a vida delas. O momento em que você começa a realmente a curar a sua criança interior, tudo em sua vida começa a mudar. Não é uma mudança instantânea, ok? Mas é uma mudança profunda. No início, você pode sentir resistência porque o inconsciente não está acostumado a ser ouvido. Jung falava de como a psique cria mecanismos de defesa para evitar a dor. E um dos mais comuns é a distração. Muitas vezes, quando estamos prestes a enfrentar nossas emoções, encontramos maneiras de nos esquivar, nos afundando no trabalho, em relações conflituosas, no entretenimento constante, esse aparelho que fica aí na tua mão todos os dias, em todos os momentos. Isso é uma distração. A verdade é que a dor, ela não desaparece por ignorar. Podemos ignorar essa dor, mas ela não vai desaparecer. Ela fica no corpo, na mente, na alma, esperando que a reconheçamos. Um dos sinais mais evidentes de uma criança interior ferida é a sensação de vazio. Esse sentimento de algo que falta, de que não importa o que você faça, sempre parece haver um buraco dentro de você. Muitas pessoas tentam preencher esse vazio com relações, com conquistas, com validação externa. Mas Jung nos ensinou que o vazio não é algo que a gente deve preencher de fora. É um chamado do inconsciente, um sinal de que há partes de você que foram esquecidas e que precisam ser reintegradas à sua psique. É o famoso absorver as sombras, integrar as sombras, acolher as sombras. Quando você começa a curar, você começa a notar que as suas emoções elas mudam. É possível que no início você sinta tristeza, nostalgia, até mesmo raiva. Essas emoções não são negativas. Elas são a forma como o inconsciente te mostra o que foi reprimido. Então, em vez de rejeitar de novo e de novo, permita sentir essas emoções. Mas você não precisa sentir e ficar preso a isso. Escreva sobre essas emoções, medite sobre elas, expresse-as de alguma forma. Cada vez que você faz isso, está liberando energia que estava presa no passado. Outro aspecto chave desse processo é aprender a diferenciar a voz da sua criança interior com a voz do seu ego. Jung falava do ego como a parte da psique que tenta nos proteger, mas que muitas vezes nos mantém presos a esses padrões limitantes, a esses padrões de reprodução. A voz do ego costuma ser crítica, perfeccionista, cheia de medo. Ela nos diz que não somos suficiente, que não podemos confiar nos outros, que precisamos continuar nos protegendo. Mas a voz da criança interior é diferente. É uma voz mais pura, mais emocional, mais sincera. É aquilo que vem lá do coração. É a voz que te diz que quer amor, que quer ser vista, que quer ser ouvida. À medida que você se cura, você começa a notar que a sua intuição ela vai ficando mais forte. Jung falava do inconsciente como uma fonte infinita de sabedoria. Mas quando a gente reprime tudo isso, como que a gente vai acessar essa fonte de sabedoria? Para acessar,
primeiro precisamos aprender a ouvir. Muitas vezes as respostas que buscamos fora já estão totalmente dentro de nós, mas esse barulho do mundo exterior nos impede de ouvir. Quando você se reconecta com a sua criança interior, essa voz se torna mais clara. Sabe por quê? Porque a sua criança interior é o arquétipo do divino. O divino, ele é tão perfeito, tão alegre, tão amoroso, que o arquétipo dele é de uma criança. E o que aconteceu com essa criança? Nós fomos endurecendo ela por causa de feridas, de traumas do passado. Quando você começa a confiar mais em si mesma, nas suas decisões, nas suas emoções, os relacionamentos também mudam, porque o divino começa a se manifestar em você. Uma das coisas mais impactantes nesse processo é perceber que muitas das dinâmicas que você viveu nos seus relacionamentos não eram realmente sobre outras pessoas, mas sobre as feridas não resolvidas dentro de você. Talvez você tenha notado que atrai o mesmo tipo de pessoa de forma repetida, ou que certas situações vão se repetindo com pessoas diferentes ao longo da vida. Jung, ele dizia que isso não é coincidência, é o inconsciente tentando nos mostrar algo que foi reprimido. Então passamos a repetir, até que você pare, olhe e decida se curar. Quando uma ferida não foi curada, inconscientemente buscamos recriar a situação que a originou, esperando que dessa vez o resultado seja diferente. E como que o resultado vai ser diferente? Com a sua ação. É por isso que muitas pessoas acabam em relacionamentos que refletem os mesmos padrões da infância. Não porque querem sofrer, mas porque o inconsciente busca resolução. Mas a resolução não vem de repetir a história com outra pessoa. Ela vem da consciência de mudar a narrativa, de curar internamente. Quando eu decido curar internamente, o meu inconsciente entende que eu não preciso ficar tendo pessoas o tempo todo para recriar essas situações, porque eu já decidi curar internamente. Quando você começa a se curar, para de atrair relacionamentos baseados na carência. Você para de buscar validação, porque aprende a se validar sozinha. As pessoas com quem você se cerca também mudam. Você começa a atrair pessoas que estão em sintonia com o seu crescimento, que te respeitam, te valorizam, simplesmente por ser quem você é, a autenticidade. Mas a mudança mais profunda ocorre na sua relação consigo mesma. Jung dizia que a verdadeira individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, só pode acontecer quando integramos todas as nossas partes à nossa psique, incluindo aquelas que rejeitamos. Então, para eu ser completo, eu vou precisar integrar tudo, inclusive as sombras. Curar a criança interior é parte fundamental desse processo. É possível que, ao avançar nesse caminho, você perceba que muitas das crenças que você tem sobre si mesma não são realmente suas. Talvez você tenha crescido com a ideia de que não era boa o suficiente, inteligente o suficiente, valiosa o suficiente. Mas de onde vêm essas ideias? Muitas vezes são crenças que você absorveu lá na infância, baseadas nas experiências que você teve e como você interpretou o mundo naquele momento. Mas elas não são verdades absolutas. São histórias que podem ser reescritas, devem ser. Curar significa escolher de forma consciente que história você quer contar sobre si mesma. Significa parar de repetir o roteiro do passado e escrever um novo, baseado no amor próprio, na aceitação, na autenticidade. E quando você faz isso,
tudo na sua vida começa a se alinhar de uma maneira que você nunca experimentou antes. É aquele famoso, nossa, sentei na minha cadeira, agora eu tenho força. Este é um processo de autodescoberta, de reconexão e de transformação. É uma jornada que exige coragem, mas que traz consigo uma liberdade que poucas pessoas chegam a experimentar, porque a liberdade, ela tem um preço e a gente precisa pagar esse preço, que é olhar para as nossas dores. Minha querida, eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu vou disponibilizar alguns materiais sobre cura interior, para você não perder nada, para você se sentir acolhida nesse espaço, para poder se fragilizar, vulnerabilizar, falar sobre isso. Entre no nosso grupo do WhatsApp, está na descrição desse vídeo e é um processo de transformação profunda. Quanto mais pessoas em busca da mesma coisa, melhor para nós, obviamente. E eu aqui fico muito feliz em poder guiar vocês rumo à liberdade, que é ser quem somos. Um beijo no seu coração e nos vemos no último vídeo, que vai ser muito, mas muito majestoso para o seu processo de cura. Fique bem na paz, na luz e no amor da sua autenticidade.